Alma querida, neste momento, silenciamos o coração e aquietamos a mente. Pedimos licença aos benfeitores espirituais, aos mentores que nos acompanham, e a todos os amigos da luz que trabalham em favor do bem junto conosco. Que a paz do Cristo envolva teu coração agora. Sem pressa. Sem cobrança. Apenas presença. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez por curiosidade. Talvez por saudade. Talvez por uma pergunta silenciosa que insiste em te acompanhar. E deixa eu te dizer algo com muito cuidado. Nada do que vamos conversar aqui é para causar medo. Não é para assustar. É para acalmar, organizar e trazer sentido. Poucos sabem disso. Mas muitos encontros da nossa vida obedecem a uma lógica mais profunda do que imaginamos. Você já se perguntou por que certas pessoas surgem exatamente quando estamos frágeis? Ou por que alguém cruza teu caminho e muda tudo? Mesmo ficando pouco tempo? Há relatos atribuídos a Chico Xavier que explicam esses encontros como parte de um planejamento espiritual silencioso. Não algo rígido. Não algo imposto. Mas cuidadosamente permitido. Um convite à caminhada. Antes de continuar, permita-me algo importante. Se esta mensagem já começa a tocar teu coração, inscrever-se no canal é uma forma simples de continuar essa caminhada. Não é apenas receber vídeos. É escolher permanecer em um espaço de paz, onde o conteúdo chega até você no momento certo. Fique conosco. Ainda há muito que precisa ser dito. Com calma. Com respeito. E com luz. Contexto didático: a vida não é uma sequência de acasos. Na visão espírita, a vida não é uma soma de coincidências desconectadas. Ela é um processo educativo da alma. Cada experiência, cada desafio, cada encontro, carrega uma função. Nem sempre percebemos na hora. E está tudo bem. Há pessoas que chegam para despertar amor. Outras, para ensinar limites. Algumas, para curar feridas antigas. E há aquelas que apenas passam, mas deixam marcas profundas. A espiritualidade não força encontros. Ela favorece possibilidades. E o livre-arbítrio. O livre-arbítrio decide o que faremos com elas. O primeiro choque de compreensão. Talvez isso te surpreenda, mas nem todo encontro é para durar. E isso não significa fracasso. Significa função cumprida. Há almas que caminham conosco por toda uma vida. Outras, por capítulos curtos. E algumas, apenas por um parágrafo. Chico Xavier explicava com muito cuidado que, muitas vezes, reencontramos espíritos com quem já tivemos vínculos em outras experiências. Amizades antigas. Afinidades profundas. Ou aprendizados que ainda precisavam ser retomados. Mas atenção! Isso não quer dizer que todo encontro é confortável. Quando o encontro desorganiza. Algumas pessoas entram na nossa vida como vento forte. Bagunçam tudo. Questionam certezas. Mexem em dores que estavam adormecidas. Esses encontros costumam ser os mais difíceis de compreender. Por que isso aconteceu comigo? Por que agora? Por que dessa forma? Na visão espiritual, esses encontros não são punições. São convites ao amadurecimento. Eles revelam o que ainda precisa de cuidado. E só revelam porque você já tem condições de olhar. Frase para guardar no coração. Nada chega antes do tempo da alma. Uma pausa para respirar. Se isso faz sentido para você. Se algo dentro de você se aquieta ao ouvir essas palavras, permaneça. Inscrever-se é uma forma de dizer à própria alma: eu quero continuar aprendendo com paz. Não há pressa, mas há continuidade. O papel do acaso, só a ausência dele. Chamamos de coincidência aquilo que ainda não compreendemos. Mas, espiritualmente, quase nada é aleatório. O lugar onde você estava,
O dia. O estado emocional. A conversa inesperada. Tudo se encaixa como peças que só fazem sentido quando vistas de longe. Às vezes, o encontro não é sobre a outra pessoa. É sobre quem você se torna depois dele. Preparação para as próximas partes. Nesta primeira parte, o objetivo não é explicar tudo. É acalmar o coração e abrir espaço para o entendimento. Nas próximas partes, vamos falar sobre encontros que acolhem como um lar, encontros que ferem, mas libertam, encontros breves que salvam dias inteiros e até aqueles que terminam, para que a alma siga adiante. Se você sente que essa jornada é para você, inscrever-se agora é uma forma de não perder os próximos passos. Fique. Respire. Confie. Encerramos esta parte com uma certeza suave. Nada na tua vida foi em vão. Nenhum encontro foi inútil. Mesmo os que doeram, ensinaram. Os encontros que acolhem e os reencontros espirituais. Que a paz do Cristo permaneça envolvendo teu coração. Como um cobertor leve em noite fria. Como um silêncio que não aperta, apenas ampara. Se você voltou para esta segunda parte, ou se chegou agora por um chamado que não sabe explicar, saiba, e não há pressa aqui. Há presença. E antes de qualquer explicação, um lembrete carinhoso. Este conteúdo não existe para criar expectativas irreais, nem para alimentar fantasias. Ele existe para organizar sentimentos, dar sentido às experiências e devolver serenidade ao coração. Porque alguns encontros nos fazem sentir o em casa. Você já conheceu alguém e sentiu algo estranho? Uma familiaridade imediata. Como se não fosse a primeira vez. A conversa flui. O silêncio não incomoda. O coração relaxa. Na visão espírita, e conforme explicações dadas com muito cuidado por Chico Xavier, isso pode acontecer porque algumas almas já compartilharam caminhos antes. Não como uma regra fixa. Não como uma certeza absoluta. Mas como uma possibilidade amorosa. São encontros que não exigem esforço. Eles simplesmente acontecem. O encontro que acolhe. Esses encontros costumam surgir em momentos sensíveis da vida. Quando estamos cansados. Quando algo dentro de nós pede descanso. Pode ser um amigo que aparece no momento exato, alguém que escuta sem julgar, uma presença que traz paz sem precisar de palavras. Essas pessoas não chegam para nos salvar. Chegam para lembrar quem somos. E isso é importante. Acolhimento espiritual não é dependência. É apoio temporário para que a alma se reequilibre. Um laço que não prende. Há encontros que abraçam, mas não aprisionam. Eles não pedem posse. Não exigem exclusividade. Não criam medo da perda. Pelo contrário, eles fortalecem. Chico Xavier costumava explicar que vínculos saudáveis são aqueles que ampliam a liberdade interior, não aqueles que geram apego excessivo. Quando um encontro é espiritualmente saudável, você cresce. Você se expande. Você se torna mais você. Uma pausa importante, continuidade com consciência. Se você sente que esse conteúdo te traz calma, inscrever-se no canal é um gesto simples de continuidade consciente. Não é um clique impulsivo. É uma escolha serena. Ao se inscrever, você permite que essas mensagens cheguem até você. Sempre que sua alma precisar de um lembrete de paz, fique conosco. A caminhada está apenas começando. Reencontros espirituais, o que eles realmente são? Muitos imaginam reencontros espirituais como algo grandioso, cheio de sinais, quase cinematográfico. Mas, na maioria das vezes, eles são simples. Um olhar. Uma conversa comum. Um encontro cotidiano. O que os diferencia não é o evento externo, mas o efeito interno. Você se sente visto, compreendido, acolhido sem esforço. E isso acontece porque a afinidade não nasce ali. Ela apenas se manifesta.
Cuidado com as interpretações. Aqui é importante trazer equilíbrio. Nem toda afinidade é reencontro espiritual. Nem toda conexão profunda vem de outra existência. A espiritualidade ensina prudência, discernimento, humildade. O que importa não é o quem a pessoa foi para você antes, mas quem você escolhe ser agora diante desse encontro. O passado pode explicar, mas é o presente que transforma. O propósito do acolhimento. Encontros que acolhem têm uma função clara: restaurar a esperança. Eles surgem quando a fé está abalada, quando o cansaço emocional é grande, quando pensamos em desistir. Essas pessoas não resolvem nossa vida, mas nos lembram que não estamos sozinhos. E às vezes, isso é tudo o que a alma precisa para continuar. Quando o encontro não dura. E aqui vem uma verdade que precisa ser dita com delicadeza. Mesmo encontros profundamente acolhedores nem sempre permanecem. Alguns ficam pouco. Outros se afastam com o tempo. E alguns mudam de forma. Isso não invalida o que foi vivido. Não diminui a importância do encontro. Na lógica espiritual, quando o acolhimento cumpre sua função, a vida segue. E tudo bem. Frase para guardar. O que cura não é a duração do encontro, mas a verdade do sentimento vivido. Outro convite à permanência. Se você já viveu um encontro que te acolheu, que te sustentou em um momento difícil, permaneça conosco. As próximas partes vão ajudar você a compreender também porque alguns encontros machucam, porque outros partem sem explicação e como seguir em paz quando isso acontece. Inscrever-se agora é uma forma de dizer: eu escolho caminhar com mais consciência. Preparando o coração para a parte 3. Na próxima parte, falaremos sobre os encontros que doem, os que provocam, os que despertam feridas antigas. Não para assustar, mas para libertar. Porque entender também é uma forma de cura. Encerramos esta parte com serenidade. Se alguém te acolheu em algum momento da vida, agradeça em silêncio. Mesmo que essa pessoa já não esteja presente. Nada foi desperdiçado. Os encontros que ferem, provocam e despertam. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, agora de forma ainda mais profunda. Como um silêncio que acolhe até as dores que você não consegue nomear. Respira devagar. Nada aqui é para te machucar. Tudo aqui é para te libertar com cuidado. Se você chegou até esta parte, é porque algo dentro de você já entendeu que nem todos os encontros vêm com suavidade. Alguns chegam como tempestade. E mesmo assim, tem propósito. Talvez você já tenha vivido isso. Uma pessoa que entrou na sua vida e, em pouco tempo, virou tudo de cabeça para baixo. Trouxe conflitos, dúvidas, sentimentos confusos, feridas que você acreditava estar curadas. E a pergunta surge quase automaticamente: por que isso aconteceu comigo? Por que essa pessoa? Por que desse jeito? Na visão espiritual, esses encontros não são erros do caminho. Eles são chamados ao despertar. Há relatos atribuídos a Chico Xavier que explicam, sempre com muito cuidado, que certas relações surgem para tocar pontos sensíveis da alma. Não para punir, mas para revelar. Revelar onde ainda dói. Onde ainda há apego. Onde ainda há medo. Onde ainda há algo pedindo cura. Esses encontros costumam ser intensos. Eles aceleram emoções. Criam envolvimento rápido. Às vezes parecem profundos demais para tão pouco tempo. E justamente por isso, assustam. Mas observe com calma. Essas pessoas não criam a dor. Elas ativam o que já estava ali, silencioso, esperando ser visto. Na espiritualidade, entende-se que a alma só é provocada naquilo que já tem condições de trabalhar. Nada toca em você sem permissão interior. Mesmo que, no momento, isso não fique claro.
Talvez esse encontro tenha te feito perder o controle emocional. Talvez tenha despertado ciúmes, inseguranças, raiva, dependência, tristeza profunda. E tudo isso pode ter te feito pensar que havia algo errado com você. Mas não havia erro. Havia processo. Alguns encontros vêm para nos mostrar que ainda buscamos validação fora. Outros, que ainda confundimos amor com apego. Outros, que ainda tentamos salvar pessoas quando, na verdade, precisamos cuidar de nós. Essas relações costumam terminar de forma confusa. Com silêncio. Com afastamento. Às vezes sem explicação. E isso dói. Dói porque mexe com expectativas. Dói porque deixa perguntas abertas. Mas espiritualmente, o fim também faz parte do aprendizado. Quando a função do encontro se encerra, a vida se encarrega de separar os caminhos. Não como castigo, mas como proteção. Muitos sofrem não pelo encontro em si, mas pela resistência em aceitar que ele cumpriu o que precisava cumprir. E aqui entra um ponto delicado, que precisa ser dito com amor. Nem tudo o que sentimos é para ser vivido até o fim. Algumas experiências vêm apenas para nos ensinar algo sobre nós mesmos. Se você já passou por um encontro assim, permita-se ouvir isso com carinho. Você não fracassou. Você não foi fraco. Você não o estragou ou nada. Você aprendeu. Aprendeu sobre seus limites. Sobre o que não aceita mais. Sobre o que precisa ser curado antes de seguir. Esses encontros são como cirurgias da alma. Doem. Deixam marcas temporárias. Mas retiram aquilo que já não pode continuar escondido. E depois que passam, algo muda. Talvez você fique mais seletivo. Mais consciente. Mais atento aos próprios sentimentos. Isso é crescimento espiritual. Se neste momento você sente que essas palavras descrevem algo da sua história, se inscrever no canal é uma forma de continuar esse processo com apoio. Não é sobre vídeos. É sobre caminhar com mais clareza emocional e espiritual. É permitir que mensagens assim cheguem até você quando o coração precisar. Fique conosco. Você não está sozinho nesse entendimento. É importante também dizer: nem todo encontro difícil envolve outra pessoa de forma direta. Às vezes, o encontro é com uma situação, um ambiente, um trabalho, uma perda. Tudo aquilo que te obriga a mudar, mesmo sem querer. Também é um encontro espiritual. E a resistência é natural. Ninguém gosta de ser confrontado com a própria dor. Mas quando a dor é acolhida, ela deixa de comandar. Chico Xavier explicava que o sofrimento só se prolonga quando não é compreendido. Quando olhamos para ele apenas como injustiça. E não como chamado à transformação. Isso não significa romantizar a dor. Nem aceitar abusos. Nem permanecer onde machuca. Pelo contrário. Compreender é o que nos dá força para sair. Muitos encontros difíceis servem exatamente para isso. Para nos ensinar a ir embora. Para nos mostrar que amor também é limite. Que espiritualidade também é respeito próprio. E quando finalmente soltamos, algo se reorganiza por dentro. A alma respira. O coração desacelera. A vida abre espaço para novos encontros, mais alinhados com quem nos tornamos. Se você sente que está nesse ponto, entre o que dói e o que precisa ser liberado, permaneça. Inscrever-se agora é um gesto simples, mas significativo. É dizer: eu escolho continuar esse caminho de consciência. Nas próximas partes, vamos falar sobre encontros breves que mudam dias inteiros. Sobre despedidas. Sobre afastamentos. E sobre como seguir em paz, mesmo quando o outro não fica. Nada aqui é pressa. Tudo é processo. Encerramos esta parte com uma verdade suave, mas libertadora. Nem todo encontro vem para permanecer. Mas todo encontro vem para despertar algo que precisava acordar. Que você acolha o aprendizado.
Que você solte o que já cumpriu sua função. E que siga com mais leveza. Entre o despertar e a aceitação. Permaneça em silêncio por alguns instantes. Não um silêncio vazio, mas aquele que escuta o que o coração ainda tenta organizar. Este bloco existe porque há algo que quase nunca é dito. Entre o encontro que desperta e o próximo capítulo da vida, existe um tempo invisível. Um tempo em que a alma fica sensível, questionadora, cansada de sentir, mas incapaz de não sentir. Talvez você esteja exatamente aí. Depois de um encontro que feriu, que provocou, que bagunçou estruturas internas. Vem uma fase estranha. Nada parece totalmente errado. Mas nada parece totalmente certo. É o período da digestão espiritual. Na visão espírita, esse intervalo é tão importante quanto o encontro em si. É nele que a consciência começa a compreender o que antes só doía. Chico Xavier, em explicações sempre feitas com muito cuidado, dizia que a alma aprende em camadas. Primeiro sente. Depois sofre. Só então entende. E é aqui que muitos se perdem. Porque querem respostas rápidas. Querem fechar ciclos à força. Querem entender com a mente algo que ainda está sendo reorganizado no coração. Mas a espiritualidade não trabalha com pressa. Ela trabalha com tempo justo. Talvez você esteja se perguntando se exagerou. Se interpretou errado. Se sentiu demais. Essas perguntas são comuns. Elas não significam fraqueza. Significam processamento emocional. O problema não é sentir. O problema é tentar se anestesiar antes de compreender. Algumas pessoas, depois de encontros difíceis, tentam pular direto para o próximo capítulo. Outro relacionamento. Outra distração. Outro caminho. Mas a alma não pula etapas. Ela cobra integração. E integração exige pausa. Essa pausa pode parecer solidão. Mas não é abandono. É recolhimento. É a vida dizendo: agora, fica um pouco com você. Fica para entender por que aquilo te afetou tanto. Por que doeu daquele jeito. Por que mexeu onde mexeu. Não para se culpar, mas para se conhecer. Se você sente que este conteúdo te acompanha nesse momento de recolhimento, inscrever-se no canal é uma forma de não atravessar isso sozinho. Não é dependência. É companhia consciente. As mensagens chegam quando precisam chegar. E às vezes, uma única frase no dia certo muda tudo. Há algo libertador quando finalmente entendemos que nem toda dor pede reação. Algumas pedem apenas presença. Presença com o próprio sentir. Sem julgamento. Sem pressa de resolver. A espiritualidade ensina que o amadurecimento não acontece no auge da emoção, mas no silêncio posterior. É quando o ego se cansa de lutar. E a consciência começa a ouvir. Talvez agora você esteja percebendo padrões. Repetições. Histórias parecidas com pessoas diferentes. Isso não é azar. É currículo da alma. Até que o aprendizado seja integrado, a vida repete a lição com novos personagens. E quando você entende, o padrão perde força. Aqui surge uma pergunta importante, que quase ninguém faz. Quem eu me tornei depois desse encontro? Não o que o outro fez. Não como terminou. Mas quem você se tornou? Mais atento? Mais cauteloso? Mais honesto consigo mesmo? Se a resposta for sim, então houve crescimento. Mesmo que tenha doído. Há encontros que não nos dão alegria imediata, mas nos dão consciência duradoura. E consciência muda destinos. Esse período entre blocos da vida costuma ser marcado por cansaço espiritual. Uma vontade de se afastar de tudo. De ficar em silêncio. De filtrar mais. Isso não é isolamento negativo. É seleção natural da alma.
Você começa a perceber que nem toda conversa te nutre. Nem todo ambiente te faz bem. Nem toda explicação precisa ser dada. E isso é maturidade espiritual. Se você sente que está mudando por dentro, mas ainda não sabe exatamente para onde está indo, fique tranquilo. A clareza não vem antes da reorganização. Ela vem depois. Por isso, respeite seu tempo. Respeite seus limites. Respeite seu processo. Inscrever-se aqui é um gesto simples, mas pode funcionar como um fio condutor nesse momento de transição. Você não precisa absorver tudo. Apenas permanecer aberto. Há algo que a espiritualidade deseja que você entenda agora. Você não perdeu tempo com encontros que terminaram. Você ganhou consciência sobre si. E isso ninguém tira. Algumas despedidas não fecham portas. Elas abrem maturidade. Alguns silêncios não são rejeição. São proteção. E algumas ausências são o espaço necessário para que algo novo, mais alinhado, possa chegar. Mas antes do novo, vem o vazio consciente. E ele não é inimigo. É terreno fértil. Se este bloco fala com você, se algo dentro de você se sente compreendido, inscrever-se é uma forma de dizer: eu continuo. Continuo aprendendo. Continuo olhando para dentro. Continuo caminhando com mais verdade. Não porque é fácil, mas porque é real. Encerramos este bloco com uma certeza serena. Você não está atrasado. Você não está quebrado. Você está em transição. E transições pedem silêncio, presença e gentileza consigo mesmo. Os encontros breves, silenciosos e aparentemente simples. Que a paz do Cristo continue te envolvendo com delicadeza. Como uma luz baixa, que não ofusca, mas permite enxergar melhor. Este bloco fala de algo muito sutil. Tão sutil que quase sempre passa despercebido. E justamente por isso, é um dos mais importantes. Nem todos os encontros vêm com intensidade. Nem todos vêm com laços profundos. Nem todos deixam saudade. Alguns duram minutos. Outros, uma conversa rápida. Outros, apenas um olhar trocado em um dia comum. E mesmo assim, podem mudar tudo. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Um estranho que disse exatamente o que você precisava ouvir. Alguém que apareceu em um momento de desânimo e, sem saber, devolveu esperança. Uma frase solta. Um gesto simples. Um silêncio respeitoso. Na correria da vida, chamamos isso de acaso. Mas, na visão espiritual, esses encontros breves também fazem parte do cuidado invisível. Há relatos atribuídos a Chico Xavier que nos convidam a prestar atenção nesses pequenos cruzamentos do caminho. Segundo essa compreensão, nem toda ajuda espiritual vem de forma extraordinária. Muitas vezes, ela chega disfarçada de cotidiano. São encontros que não criam vínculo. Não pedem continuidade. Não deixam contato. Eles apenas cumprem uma função. E seguem. E justamente por serem simples, tocam fundo. Esses encontros costumam acontecer quando estamos cansados demais para grandes explicações. Quando a alma não aguenta mais discursos. Quando só precisa de um sinal discreto de que não está sozinha. E então alguém surge. Sem saber da sua história. Sem conhecer suas dores. Mas diz algo que encaixa. Espiritualmente, entende-se que a vida utiliza pessoas comuns para mensagens essenciais. Não há necessidade de grandes revelações. A alma reconhece o que precisa, mesmo em frases pequenas. O problema é que, muitas vezes, não valorizamos esses momentos. Passam rápido. Não se repetem. E a mente logo os descarta. Mas o coração guarda. Esses encontros não vêm para criar dependência. Eles vêm para lembrar direção.
É como se a espiritualidade dissesse, baixinho. Por aqui. Continue. Há também encontros silenciosos. Pessoas que não dizem nada especial, mas cuja presença acalma. Você senta ao lado de alguém. Trocam poucas palavras. E, ainda assim, algo se organiza por dentro. Isso também é encontro espiritual. Nem tudo precisa ser explicado para ser verdadeiro. Esses momentos simples são âncoras. Eles impedem que a alma afunde completamente nos dias difíceis. Talvez você nunca mais veja aquela pessoa. Talvez nem lembre do rosto com clareza. Mas lembra de como se sentiu depois. Mais leve. Mais firme. Mais capaz de continuar. E isso basta. Se você começa a perceber que este tipo de compreensão te faz bem, que olhar para a vida com mais sentido te traz calma. Inscrever-se no canal é uma forma de manter essa sintonia. Não é sobre quantidade de vídeos. É sobre qualidade de presença. Você permite que esse tipo de reflexão continue chegando. No ritmo certo. No dia certo. Voltando aos encontros breves. Eles também nos ensinam algo importante sobre desapego. Eles mostram que nem tudo que é valioso precisa permanecer. Que impacto não depende de duração. Que significado não depende de constância. Isso ajuda a alma a não se apegar excessivamente. A não exigir que tudo fique. A aceitar que algumas coisas vêm apenas para cumprir uma função pontual. E quando aprendemos isso, sofremos menos. Porque passamos a honrar o momento. Não a exigir continuidade. Esses encontros também nos lembram da nossa própria responsabilidade. Porque, assim como recebemos, também podemos ser esse alguém para outra pessoa. Você já pensou nisso? Talvez você já tenha sido um encontro breve na vida de alguém. Talvez uma palavra sua tenha sustentado alguém por dias. E você nem ficou sabendo. Isso não diminui o valor do gesto. Pelo contrário. Mostra que estamos todos interligados de formas que não controlamos. A espiritualidade não trabalha apenas nos grandes eventos da vida. Ela atua nos detalhes. Nos cruzamentos rápidos. Nas pausas inesperadas. E quando começamos a perceber isso, passamos a viver com mais atenção. A escutar melhor. A falar com mais cuidado. A tratar cada encontro como potencialmente significativo, mesmo que breve. Esse olhar muda tudo. Você passa a entender que a vida não é apenas sobre grandes histórias, mas sobre pequenas intervenções que mantêm a alma de pé. Se este conteúdo te ajuda a enxergar a vida com mais suavidade, inscrever-se é um gesto simples de continuidade. É escolher permanecer nesse campo de consciência, onde nada é exagerado, mas tudo é sentido. Há também encontros breves que funcionam como avisos. Pessoas que aparecem apenas para mostrar algo que você estava ignorando. Um comportamento. Uma postura. Um limite. Elas não ficam porque não precisam ficar. A mensagem já foi entregue. E quando tentamos segurar esses encontros, a vida trata de afastar. Não como punição, mas como ajuste. Aprender a aceitar a brevidade é um dos grandes amadurecimentos espirituais. Porque ensina confiança. Confiança de que, quando algo precisar voltar, voltará. E, se não voltar, é porque cumpriu sua função. Esse entendimento traz paz. Paz para não insistir. Paz para não correr atrás. Paz para não interpretar tudo como perda. Algumas coisas não são perda. São completude. Se você sente que sua alma está aprendendo a aceitar melhor os fluxos da vida, fique. Inscrever-se agora é um modo silencioso de dizer: eu sigo atento. Eu sigo consciente. As próximas partes vão falar sobre partidas mais profundas. Sobre despedidas que doem. Sobre afastamentos que deixam saudade. Mas antes disso, era necessário entender os encontros simples.
Porque são eles que nos treinam para lidar com o resto. Encerramos este bloco com uma verdade suave, quase um sussurro. Nem todo encontro precisa ficar para sempre. Para cumprir um propósito eterno. Alguns passam rápido. Mas deixam luz suficiente para iluminar o próximo passo. Que você reconheça esses momentos. Que você os honre em silêncio. E que siga com o coração atento. Paz e luz no teu caminho. Seguimos, no tempo certo. Quando a vida testa se você entendeu. Permaneça comigo mais um pouco. Este bloco existe porque, depois de compreender os encontros breves, a vida costuma fazer algo muito específico. Ela observa. Observa se você apenas ouviu. Ou se realmente entendeu. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que nada grandioso acontece fora. Mas muita coisa se reorganiza dentro. É aí que a retenção da alma é testada. Porque depois de tantos encontros intensos, difíceis, breves ou acolhedores, surge uma pergunta que não é feita em palavras, mas em experiências. O que você fará com tudo isso? A vida não cobra respostas teóricas. Ela cobra postura. Talvez você esteja vivendo dias aparentemente comuns. Nada muito bom. Nada muito ruim. E ainda assim, sente algo diferente. Uma sensibilidade maior. Uma atenção mais aguçada. Uma espécie de cansaço seletivo. Isso acontece quando a alma começa a filtrar. Antes, você tolerava ambientes que hoje pesam. Antes, aceitava conversas que hoje cansam. Antes, insistia em encontros que hoje você sente que já não cabem. Isso não é arrogância espiritual. É maturidade. Há relatos atribuídos a Chico Xavier que explicam que, quando a consciência se expande, a alma passa a sentir desconforto onde antes havia costume. E esse desconforto não é erro. É aviso. Mas aqui mora um perigo sutil. O medo de ficar só. Muitos, ao começarem esse processo de filtragem, tentam voltar atrás. Não porque querem, mas porque o silêncio assusta. Quando você deixa de se misturar com tudo. Quando deixa de aceitar qualquer presença. Quando começa a escolher com mais cuidado. A sensação inicial pode ser de vazio. E é exatamente aí que muitos interrompem o processo. Eles confundem vazio com perda. Mas o vazio, espiritualmente, é espaço sendo preparado. A retenção máxima acontece quando você consegue permanecer nesse espaço sem preenchê-lo com pressa. Sem chamar qualquer pessoa. Sem aceitar qualquer distração. Sem negociar seus limites recém-descobertos. Esse é um ponto decisivo. Porque a vida observa. Ele vai voltar para o conhecido. Ou vai sustentar o que aprendeu? Talvez você esteja nesse exato lugar agora. Entre o que não serve mais e o que ainda não chegou. Esse intervalo não é punição. É calibração. A alma precisa aprender a sustentar a própria companhia antes de receber novos encontros. E aqui entra uma verdade que prende a atenção porque quase ninguém fala dela. Quanto mais você se alinha internamente, menos barulho externo você tolera. E isso muda tudo. Você começa a perceber quando uma conversa é vazia. Quando um convite não vem por afinidade, mas por carência. Quando uma relação se mantém apenas por hábito. E, pela primeira vez, você tem coragem de não ir. De não responder. De não insistir. Isso é libertador. E assustador ao mesmo tempo. Por isso, se este conteúdo está te acompanhando nesse processo, inscrever-se no canal é uma forma de não perder o fio interno dessa transformação. Não é sobre dependência. É sobre continuidade consciente. Quando você se inscreve, você cria um ponto de retorno. Um lugar onde sua consciência encontra eco. Onde você não precisa explicar tanto o que sente, porque o tom já é compreendido. Voltando ao processo. Depois que a alma aprende a sustentar o vazio sem pânico, algo muda no campo ao redor. Os encontros começam a ficar mais raros.
mas mais precisos. Menos pessoas. Mais verdade. Menos intensidade artificial. Mais presença real. E isso só acontece com quem não foge da própria fase de silêncio. Talvez você perceba que agora prefere qualidade à quantidade. Profundidade a barulho. Sentido à distração. Isso não te torna melhor que ninguém. Te torna mais responsável pela própria energia. Um momento da própria vida, mesmo sem você conhecer a pessoa. E se algo aqui parece te descrever, não ignore. Isso é reconhecimento. Você não está atrasado. Você não perdeu oportunidades. Você está exatamente no ponto em que precisa estar para não repetir padrões antigos. A vida não tira pessoas sem motivo. Ela tira quando percebe que você já aprendeu o suficiente para seguir sem aquele apoio. E se você ainda sente saudade, isso não invalida o aprendizado. Sentir não é retroceder. Apegar-se é. Existe uma diferença enorme entre lembrar com carinho e querer reviver algo que já cumpriu seu papel. A maturidade espiritual nasce quando você consegue honrar o passado, sem querer morar nele. Talvez este seja o bloco mais silencioso de todos. Porque ele não traz respostas prontas. Ele traz clareza interna. E clareza, às vezes, muda tudo sem fazer barulho. Se você sente que algo se organizou enquanto ouvia essas palavras, fique atento. A próxima fase da vida costuma chegar logo depois desse entendimento. Mas ela só chega quando encontra espaço. Inscrever-se aqui é uma forma de dizer à própria alma: eu continuo atento. Eu continuo presente. Eu não volto para o que já entendi. Encerramos este bloco com uma verdade simples e poderosa. Quando você para de correr atrás do que não é mais para você, o que é verdadeiro encontra caminho para chegar. Sem pressa. Sem esforço. Sem ruído. Agora, aquieta o coração mais uma vez. Chegamos ao ponto em que não é mais preciso explicar tanto. Porque algo já foi compreendido por dentro. Se você acompanhou até aqui, percebe que esta mensagem nunca foi apenas sobre encontros. Foi sobre você. Sobre como a vida te toca, te molda, te prepara. Mesmo quando parece confusa. Nada do que você viveu foi desperdício. Nem os encontros que ficaram. Nem os que passaram rápido demais. Nem os que doeram mais do que você gostaria de admitir. Tudo cooperou para que você chegasse a este nível de consciência. Na visão espiritual, compreende-se que a vida não nos apresenta pessoas ao acaso. Ela nos apresenta lições em forma de gente. Algumas suaves. Outras firmes. Outras silenciosas. E quando a lição é integrada, a forma muda. O cenário muda. Os encontros mudam. Talvez hoje você perceba que já não é o mesmo. Que não reage igual. Que não se entrega como antes. Que não aceita o que antes aceitava. Isso não é frieza. É discernimento. Há relatos atribuídos a Chico Xavier que nos lembram que a verdadeira evolução espiritual não está em acumular experiências, mas em aprender com elas. E aprender, muitas vezes, significa saber parar. Saber soltar. Saber esperar. Você não precisa correr atrás de encontros. O que é teu, reconhece tua vibração e encontra caminho. Você não precisa forçar permanências. O que precisa ficar, fica sem esforço. E você não precisa temer o silêncio. É nele que a alma se reorganiza. Se hoje algumas pessoas se afastaram, se alguns vínculos mudaram, se certas portas se fecharam, confie, e isso não é abandono. É alinhamento. A vida vai ficando mais simples quando a alma fica mais honesta consigo mesma. Menos personagens. Menos ruído. Mais verdade. E a verdade, quando chega, traz paz. Se este conteúdo te acompanhou até aqui, se você sentiu que as palavras conversaram com algo profundo dentro de você,
Inscrever-se no canal é um gesto de continuidade consciente. Não é sobre quantidade de vídeos. É sobre permanecer em um espaço que respeita teu tempo, teu silêncio e teu processo. Ao se inscrever, você diz à própria alma: eu escolho seguir com mais clareza. Eu escolho não esquecer o que aprendi. Eu escolho caminhar com mais luz. E isso faz diferença. Daqui para frente, talvez você perceba encontros mais alinhados. Pessoas que não confundem. Conversas que não drenam. Presenças que não exigem máscaras. Não porque você ficou exigente demais, mas porque você ficou mais inteiro. Que você honre todos os encontros que passaram, mesmo os que doeram. Eles fizeram o melhor que podiam com o nível de consciência que tinham. E que você siga leve, sem carregar culpas, sem carregar expectativas, sem carregar o que já não te pertence. A vida continua, com novos capítulos, novos aprendizados, novas formas de amar e de se respeitar. Encerramos esta jornada com uma verdade serena para guardar no coração. Quando a alma aprende, a vida simplifica. Que você confie no caminho. Que você reconheça os sinais. E que você nunca duvide. O que é verdadeiro encontra você no tempo certo. Paz e luz no teu caminho. Seguimos juntos.